Olá, como você viu, a gente está dando início a essa nova série de mensagens aqui nos meses de outubro e novembro na IB Metrô, falando sobre storytelling. Se você nunca ouviu falar sobre storytelling, eu já vou dar aqui um spoiler, né? É contação de história, é o termo que se usa no mercado publicitário, no mercado de comunicação, no mercado, inclusive, sobre narrativas, é o termo que se usa nos dias de hoje, é a contação de histórias. E essa é a série Storytelling, Jesus e as histórias do Reino de Deus. Nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus nos meses de outubro e novembro aqui na IB Metrô. E hoje nós vamos dar início, então toda a série começa com um episódio chamado piloto. É aquele teste, é para ver, para as emissoras e os produtores de conteúdo avaliarem aquele conteúdo, e aí então se chama piloto. E eu dei o nome dessa série, então, Piloto. Jesus de Nazaré, o contador de histórias. Nós vamos falar sobre como Jesus foi um grande contador de histórias, as famosas parábolas que você talvez já tenha ouvido falar. Mas antes eu quero fazer uma introdução, e aí você vê no slide comigo, que diz assim, olha a frase, é uma frase bem conhecida no mercado publicitário, no mercado de comunicação, que diz: não quero 500 canais de televisão, eu só quero aquele único canal que me oferece o que quero ver. Eu não sei se você já teve essa experiência, né? Às vezes o seu filho, ou você mesmo, seu cônjuge, seja quem for, está lá passando aqueles 300 e tantos canais que o seu pacote de TV a cabo te oferece e fala, não tem nada para assistir. Né? Às vezes a gente fala, caramba, em 300 e tantos canais não tem nada para assistir. E hoje a gente abre, né, os catálogos dos serviços de streaming, seja Netflix, seja Amazon Prime, seja HBO Go, seja o Disney Plus que está chegando aí, qualquer canal de streaming que você tem, Fox Premium e tantos outros. E aí às vezes aquilo te dá até uma agonia no coração. E aí você fica procurando, e fala, não consigo achar nada legal para ver. E aí veio a frase de baixo, né, que é uma constatação também, a frase muito conhecida no mercado, que diz: a riqueza de informação cria uma pobreza de atenção. Nós vivemos num mundo que nós temos tantas e tantas e tantas opções, nós temos um mundo tão diversificado, um mundo onde tudo é tão realmente capilarizado, especializado, difuso, que a gente muitas vezes tem todas essas opções e não tem atenção para ver. Olha, a riqueza de informação cria uma pobreza de atenção. Nós temos tantas opções que a gente acaba não vendo nada, não assimilando nada, não lendo nada. Você abre o Kindle, eu tenho meu Kindle, amo o meu Kindle, e aí você tem lá o Kindle Unlimited, e aí você tem centenas de milhares de opções de livros para ler. Você abre o seu tablet, você abre o seu celular, você abre o aplicativo de streaming, e aí você tem centenas e milhares de opções de seriados, e aí você nem sabe o que você vai ver, o filme e tal. Tem até aquela sketchzinha do Porta dos Fundos, um casal na cama, deitado para dormir, a TV no quarto, e eles estão ali passando o catálogo de um desses serviços de streaming. E aí passa ali e vê, olha que legal esse cartaz, olha aquela série, e essa aqui, não sei o que lá. E aí depois de um tempão o marido fala para a esposa assim, mas afinal, qual que a gente vai ver? Ela falou, ver? Isso não existe para a gente assistir, existe para a gente ficar escolhendo. Ela falou, vai falando, aí vai falando que eu estou quase pegando no sono. Ou seja, muita gente se cansa só no tanto de opção que a gente tem hoje. Esse é o mundo que nós vivemos. Você abre o seu streaming de música e você tem centenas de milhares de opções de singles, de álbuns, de projetos. E aí, às vezes, são tantas coisas que você acaba não escutando nada, vai pulando. Vê os primeiros... O YouTube é prova viva disso. Quem trabalha no mercado sabe. As pessoas veem apenas o começo dos vídeos. Às vezes o vídeo já tem só 6 minutos, 7 minutos, as pessoas veem o começo e já pulam, e já vão para o próximo, e já vão para o próximo, e já vão para o próximo. As séries hoje são disponibilizadas nesses serviços de streaming, e elas são disponibilizadas de uma forma, né, ela vem todos os episódios, a maioria das séries é assim nos serviços de streaming,
Estão todos os episódios lá, e aí tem as famosas maratonas, né? Vou maratonar aquela série. E às vezes você ficou ali esperando, e uma madrugada, eu conheço gente que numa madrugada assiste todos os episódios que saíram daquela temporada. E aí o que acontece? Vai só, próxima. Assimila cada vez menos, se liga cada vez menos, e você e eu viramos devoradores de seriados, de histórias, de música, de vídeos, mas sem realmente assimilar as coisas, sem realmente prestar atenção nas coisas. Antigamente a gente tinha menos opções, e por isso não tinha tantas escolhas, acabava que todo mundo tinha que ver mais ou menos as mesmas coisas. E com isso se criava mais laços, se criava até um senso comunitário, uma identidade comunitária em cima desses personagens, em cima dessas histórias, fossem as novelas, os seriados, os próprios artistas de música, os programas de auditório. Mas hoje tudo é muito difuso, hoje tem muitas opções, é tudo muito dividido em muitos players no mercado e uma fatia menor para cada um. Então, a riqueza de informação cria uma pobreza de atenção. Esse é o mundo que nós vivemos. Nós vivemos um mundo que nós somos pobres de atenção. Eu tenho certeza que eu estou aqui falando e pregando, e alguns de vocês aí na sua casa já se distraíram ou com outra tela. Às vezes você está me assistindo no celular e vê outra coisa na televisão. Ou você já se distraiu com o celular vibrando, se você me assiste na televisão, no computador, com outra mensagem, outra notificação. Esse é o mundo que nós vivemos. E aí, a gente tem aí, storytelling. O mundo dos negócios redescobrindo o poder das histórias. Se você for em qualquer site de livraria virtual, coloque sobre storytelling e você vai ver uma infinidade de livros escritos sobre esse assunto. Livros para o mercado publicitário, livros para comunicação, livros para influencers, falando sobre o storytelling. E o que é o storytelling? O storytelling hoje é esse conceito que o mundo dos negócios está redescobrindo, que para eu vender melhor, para eu criar um relacionamento mais longo com o meu cliente, para eu ter um relacionamento mais orgânico com o meu cliente, eu preciso envolvê-lo em uma história. Então eu preciso aprender a contar uma história. Não é novidade, a pós-modernidade é a era que se valorizam as narrativas. Quem tem poder na pós-modernidade é quem domina a arte das narrativas, é quem domina a arte de contar a história, de moldar o discurso, de moldar a mente. A pós-modernidade é a era das histórias. Não é por acaso que essa forma antiga de troca de experiências, que é a contação de histórias, relembrar a história de forma oral. Lembre-se, a própria Bíblia foi escrita muitos anos depois das primeiras histórias que são relatadas ali do Éden, da criação do homem e da mulher, do dilúvio. Isso foi escrito por Moisés centenas e centenas de anos depois de que tudo aquilo que ele conta no Gênesis havia acontecido. O último acontecimento de Gênesis foi escrito 400 anos antes da existência de Moisés. Ou seja, o mais novo que Moisés relata em Gênesis, por exemplo, está a 400 anos de distância histórica do momento em que ele está escrevendo. Então, como aquelas histórias chegaram a Moisés e na sua geração? Chegaram através da contação de histórias sendo passadas de forma oral, chamada tradição oral, de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, passando de geração em geração. E aí aqui diz assim, criadores e produtores de conteúdo, de entretenimento e cultura, profissionais de marketing, de publicidade, de vendas, de jornalismo, de ensino, de política, de qualquer atividade que lide com a apresentação de ideias ou projetos, de repente percebem no storytelling uma questão de fundamental importância. A gente acabou de falar que nós vivemos num mundo que nós temos muita informação e cada vez menos atenção, cada vez menos foco. E aí tem esse livro que está aí no slide para vocês verem, né, o Storytelling, de um publicitário chamado Adilson Xavier, um livro muito conhecido, muito usado no Brasil
para a área, e ele fala essa frase que está escrita aí, olha só. Tudo começa com atenção. Lembra que a gente disse? O que o publicitário, o que o produtor de conteúdo, o que o cara que está no Instagram, o cara que está no TikTok, o que essa pessoa quer? Essa pessoa quer a sua atenção, sem a qual o restante se inviabiliza. Se logo após a atenção inserirmos algum grau de afetividade, ou se preferirmos de emoção, estará aberto o caminho para, olha, preste atenção, está grifado aí, uma identidade mais profunda entre comunicador e público. Qual é o grande comunicador no geral? Sejam pregadores, sejam professores, sejam produtores de conteúdo no YouTube, no Instagram, no TikTok, sejam redatores, jornalistas, sejam escritores de livros, de histórias. Qual é o grande poder que essa pessoa quer ter? Qual é o objetivo? Ela quer criar uma relação de identidade entre ela, produtora de conteúdo, e o público. Que haja um grau de afetividade, que haja uma certa ligação. Nós vivemos num mundo, meu querido amigo, grande pastor, filósofo, teólogo, Guilherme de Carvalho, tem ensinado nos últimos anos sobre a revolução afetiva. Nós vivemos num mundo de afetividades. O mundo é governado pelos afetos, pelas emoções. Você faz algo porque você gosta, porque você se sentiu conectado. Não tem muitos parâmetros racionais. Os parâmetros racionais são moldados. Isso na política, isso na cultura pop, isso em tantas frentes. Você se liga a algo não por padrões racionais, você se liga porque você está moldado por uma afetividade que é criada através de uma história. E aí o Adilson Xavier coloca uma coisa muito interessante que eu quero que você veja. Ele diz aí, olha, capital emocional. O que é o capital emocional? O capital emocional, matematicamente falando, é nada mais que o resultado de publicidade mais entretenimento. Você insere a publicidade de um jeito que seja legal, de um jeito que aquela publicidade não seja chata. Lembra quando aquela mulher da Top Term falava assim, vamos falar de coisa boa? Você não achava coisa boa, porque era uma propaganda muito chata, com aquela voz dela muito característica, né? Hoje, cada vez mais, as propagandas são inseridas de um jeito no meio de um outro conteúdo. Nas próprias novelas do Brasil, por exemplo, as marcas são inseridas de uma forma mais orgânica nas cenas. Os personagens usam, falam, comentam. No Instagram, os influencers, eles falam como se fosse algo do dia a dia, uma rotina, e lá embaixo você vai ver publi post, ou você vai ver ad, dizendo, olha, isso aqui é um post pago. Então, qual é esse capital emocional? O capital emocional é o resultado da soma da publicidade com o entretenimento. Eu vou vender algo, mas eu vou te vender isso de uma forma legal. E a economia afetiva, que coloca o seu foco no ponto onde grandes histórias e grandes vendas se encontram. Ou seja, eu tenho uma grande história e essa história vai motivar a pessoa a comprar o meu produto. E aí, então, ele diz assim, o Adilson Xavier, o botão que uma vez acionado faz tudo acontecer ao mesmo tempo. Então, os publicitários, os produtores de conteúdo querem esse lugar, onde as grandes histórias te motivam a consumir aquilo que eles estão vendendo. Inclusive no mundo de hoje, mentorias, consultorias, coaches, cursos online, seja o que for, você conhece essa história. E aí ele diz assim, com esse reforço de atenção, qualificado pelo afeto, ganhamos ainda mais profundidade. Preste atenção, por que eu estou falando? O que isso tem a ver com Jesus? Por que isso aqui parece uma palestra de... Vocês vão entender onde eu vou chegar. Chegando ao último e glorioso item, olha só, está escrito aí, capacidade de retenção. Você quer reter o seu público, você quer reter. A minha intenção aqui é que você me assista até o final, que você fique fisgado. Então todos os meus sermões são montados com essa narrativa, com essa história. Eu tenho um começo, eu vou desenvolvendo, eu tenho um ápice e eu chego no final com uma conclusão e eu quero te deixar um gancho para você ficar pensando. Eu acho que é isso que os grandes pregadores fazem, para aquilo ficar na sua mente, no seu coração. Então, capacidade de retenção, que traz 3 grandes prêmios junto, que é a capacidade de ser compreendido. As pessoas entendem a sua mensagem, entendem a sua marca. Como a Andressa tem estudado muito esses últimos dias, entendem o seu branding. É como o mercado chama isso hoje.
Quem é você? O que você se propõe a fazer? O que você quer trazer para o mundo? E aí, a partir disso, a capacidade de ser amado. Lembra dos afetos? As pessoas se relacionam com o seu propósito de vida. As pessoas entendem o seu propósito, as pessoas, de alguma forma, se relacionam com esse propósito. E, por último, a capacidade de ser lembrado. As grandes marcas, os grandes filmes, os grandes pregadores, os grandes sermões, são aqueles que produzem, de alguma forma, na pessoa que ouve, que assiste, a capacidade de ser lembrado. Então, é isso que a gente está falando. E aí o Adilson Xavier vai dizer, olha, a maneira mais profunda e mais completa de cumprir todo esse percurso do capital emocional, da economia afetiva, da capacidade de retenção, é contar uma boa história que prenda a atenção, que envolva com emoção, que crie laços profundos com o público, que una todas as pontas, olha o que ele diz, em um relato compreensível, que seja apreciado e lembrado. E aí nós vamos... Olha essa imagem que está aparecendo para você, você só está me ouvindo agora, mas a imagem está aparecendo aí para você. Eu coloquei aí algumas das histórias que eu considero as histórias mais memoráveis no mundo, e tem uma do Brasil também, representando, né, nós temos aí, na minha opinião, e minha mãe amava, e não só na minha opinião, muita gente também especializada diz, no maior musical de todos os tempos, The Sound of Music, A Noviça Rebelde, com a Julie Andrews, emblemático, em 1964, ganhando o Oscar em 1965. É uma história que se comunica a gerações. Na nossa família, da minha avó para minha mãe, da minha mãe para a gente, da gente com certeza para os nossos filhos. Através de uma história de uma freira que não tinha vocação para ser freira, que vai ser babá, de um viúvo com 7 filhos rebeldes. E aí, através da música, ela vai se envolvendo com aquela família e você se envolve naquela história. Nós temos o Rei Leão, ali, talvez o maior desenho, agora, né, em live action da Disney. Quem não se emocionou com a história de Simba, com a história de Mufasa, a perda de Mufasa, olha o spoiler aí, né? Toda a emoção do Rei Leão, a traição de Scar, as músicas, a trilha sonora perfeita do Elton John. Quem não se emocionou com a cena da apresentação, eu brinco, né, do batismo de Simba, levantado pelo Rafiki? E eu poderia ter colocado Aladdin, A Bela e a Fera, Pocahontas, tantas histórias que nos emocionam a tantas gerações. Ali do lado, um desenho da Disney, a primeira animação da Disney, ainda na década de 1930, Branca de Neve e os 7 Anões. Tantas histórias, né? Essa história já vinha lá de trás e o Walt Disney dá uma outra roupagem, uma outra formatação, e há tantas gerações essa história tem encantado pessoas, encantado crianças e jovens e adultos e velhos, com a história dessa princesa traída pela sua madrasta, com a amizade com os anões, o temperamento de cada anão. Ali em cima, no canto direito, nós temos a maior série de todos os tempos, a maior sitcom de todos os tempos, Friends, uma série que veio na esteira de outra grande sitcom chamada Seinfeld, uma história sobre nada, uma série sobre nada, que contava a rotina de Jerry Seinfeld. E aí, também em Nova York, surge, alguns anos depois, Friends, a história de 6 amigos que faz o mundo inteiro há mais de 20 anos. Faz 25 anos que a série estreou, 26 esse ano. E ela continua um sucesso absoluto nas plataformas de streaming, nos canais de assinatura, e na venda de DVDs, na venda de itens. Você vê, eu estou com a camiseta aqui do Friends. O que faz a gente se ligar? Eu perdi as contas de quantas vezes eu me vi falando, isso aqui parece aquela vez. Ontem
Eu falei para a Andressa, sabe o que está aparecendo? Isso aqui está aparecendo aquela vez que a Mônica falou para o Chandler, não sei o que lá, porque são as nossas vidas, são as nossas histórias. E aí no último canto ali nós temos a Regina Duarte e a Glória Pires na famosa novela brasileira chamada Vale Tudo. Grande sucesso. E as novelas brasileiras precisam ser analisadas e estudadas também da perspectiva cultural e litúrgica, como elas nos formam, que tipo de sociedade elas formaram ao longo desses 70 anos de televisão no Brasil, recentemente comemorados. E as novelas brasileiras são exportadas para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Uma vez eu traduzi uma missionária de Kosovo, em 2008, o país mais jovem do mundo, talvez, ou um dos mais jovens do mundo, não sei se agora tem outro que se proclamou independente mais recentemente. E ela disse, o Brasil não reconhece, na época não reconhecia, não sei se hoje já reconhece, Kosovo como país. Mas as novelas brasileiras são vendidas para nós e passam lá em português legendadas. Para você ver como que existe essa influência cultural. O Brasil se viu e se recontou e contou e virou uma coisa que se retroalimenta, né? As novelas moldando a sociedade moldando as novelas, mas são as nossas histórias. Por que os grandes sucessos, né? Vale Tudo, Selva de Pedra, Pecado Capital e tantas novelas, mais recentemente Avenida Brasil... Por que essas novelas fizeram tanto sucesso? Porque nós vemos as nossas vidas, as nossas histórias, nas histórias dessas pessoas. Então são as histórias que contamos, são as histórias que dão sentido à vida. São elas que sustentam os nossos valores básicos, são elas que sustentam a nossa ética, os nossos costumes, as leis, os múltiplos aspectos culturais. As histórias são contadas para nós saber quem somos, entender a nós mesmos e o nosso lugar no mundo. E aqui tem uma frase do Mike Cosper, no livro chamado Mike Cosper, que é cristão e faz uma leitura cristã sobre todas essas histórias, seriados. A gente chama isso de uma leitura litúrgica cultural. Né? Como que essa cultura, como essas histórias nos moldam em um tipo de pessoa, em um tipo de adorador. E no livro dele, As Histórias que Contamos, ele diz, está escrito aí, você pode acompanhar comigo. A televisão e os filmes têm o profundo e perigoso poder de entrar em nós e de moldar o modo como enxergamos o mundo, cativando a nossa imaginação. Isso explica muito da dissonância entre o que os cristãos pensam sobre a televisão e os filmes e o que eles de fato assistem. Às vezes, nosso discurso é um, mas o que a gente consome, o que a gente assiste é outra coisa. Ah, eu não concordo com isso, com aquilo, e você assiste coisas que estão cheias disso e daquilo. Porque isso molda o nosso jeito. Friends moldou uma geração. Vale Tudo, Dancing Days e tantas novelas no Brasil moldaram o jeito de se vestir, de falar, as músicas de uma geração. Novos seriados continuam moldando novas gerações. O jeito de falar, de se expressar. O filósofo e teólogo James Smith, nesse livro maravilhoso, absurdamente maravilhoso, Você é Aquilo que Ama. Se você nunca leu esse livro, leia esse livro. Ele diz assim, preste atenção, está até grifado aí. Ó. Nossa ação emerge da maneira como imaginamos o mundo. Como nós imaginamos o mundo? E aí o mundo é imaginado a partir das histórias que nós contamos. E nós agimos, os nossos hábitos saem disso, de como nós imaginamos o mundo. O que fazemos é dirigido por quem somos, pelo tipo de pessoa que nos tornamos, é a formação do nosso caráter, em grande medida o efeito das histórias que nos cativaram, que entraram pelos nossos ossos, histórias que se tornaram parte do nosso corpo, do nosso ser, se tornaram sangue, se tornaram veia, se tornaram órgãos, se tornaram pele. Histórias que retratam o que pensamos sobre o significado da vida, o que constitui a boa vida. Vivemos dentro das histórias que assimilamos, tornamos-nos personagens no drama que nos cativou. Aqui eu preciso dizer, eu dei histórias mais recentes, é claro, para a gente se identificar, mas as histórias de Jane Austen têm cativado gerações e gerações de leitores por centenas de anos. As histórias de Shakespeare, há tantos e tantos anos, têm cativado gerações de leitores e as histórias são recontadas de outro. Quantas vezes Romeu e Julieta já foi recontado de outros jeitos?
já foi repensada, repaginada. Tem até um filme no Brasil que é colocado entre corintianos e palmeirenses. As histórias de Jane Austen são recontadas, são readaptadas. Quantas Cinderelas nós já vimos, a nova Cinderela, Cinderela em Paris, Cinderela não sei aonde, contando, recontando, atualizando essas histórias. Mas essas histórias são parte, contam como nós entendemos o mundo. Os personagens de Jane Austen nos ajudam a entender o mundo e a construir o mundo como ele é. Os personagens de Hemingway, os personagens de tantos autores no Brasil, de Machado de Assis, e tantos escritores fabulosos que nos ajudam a construir quem nós somos e a sociedade em que vivemos. O James Smith ainda continua dizendo, seja pela literatura, teatro, ópera, filme ou reality show, contar histórias não foca a nossa mente racional, aonde existem as convicções cristãs culturais como não devemos... isso não é o James Smith, desculpa, esse é o Mike Cosper. Não devemos assistir a Sex and the City. Lá dentro está a convicção, mas as histórias elas acessam a gente por outro lado. As histórias focam a nossa imaginação. Lembra-se lá do Peter Pan? A Terra do Nunca, onde se chega pela imaginação. O que é a Disney? A Disney é onde os sonhos se tornam reais. Uma parte muito mais misteriosa e encoberta de nós, a nossa imaginação, governada pelo amor, desejo e esperança. Quando as pessoas, contra o seu bom senso, encontram-se capturadas em uma atração, podemos traçar uma linha, e a fim de encontrar o que capturou a imaginação delas. Quando a nossa imaginação é fisgada, nós somos fisgados. Sabe, você sabe quando você torce pelo bandido? Sabe quando você sabe que é um seriado recente, chamado You, você tem na Netflix, de um stalker, um perseguidor, um cara fissurado com a menina, ele persegue a menina, ele mata gente, e a coisa é terrível, eu não vou contar, que talvez você não tenha assistido, mas em determinado momento eu me peguei torcendo para que aquele cara conseguisse perseguir a menina. Por quê? Porque eu fui capturado pelo afeto da história, do jeito que a história é contada. A gente cria relação contra o nosso bom senso. Se você me perguntasse, perseguir alguém é bom? Eu falo, não. Espionar é bom? Não. Mas a história nos captura. É um engano pensar que nós somos racionais o suficientes para superarmos o poder dessas histórias e dessas imagens. Não, isso aí não me influencia, não. Pessoal, aquela história repetida, vai se tornando parte de quem nós somos. Histórias que explicam o que somos. A Bíblia está cheia delas. Não por acaso a Bíblia é o maior best-seller do mundo. É o maior case de sucesso do mercado editorial do mundo. A Bíblia está cheia dessas histórias que explicam quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. E, como diz aquela máxima, né, acho que o Chacrinha falava isso, se eu não me engano, mas você já ouviu essa frase. Na televisão, e eu vou dizer no entretenimento, nas histórias, nada se cria, tudo se copia. Você faz de um jeito, vai colando, vai mudando, dá uma outra cara, um outro jeito, um outro nome, uma outra trilha, mas são as histórias, as mesmas histórias recontadas vez após vez. Você não assiste um filme. A Meg Ryan e o Tom Hanks conseguiram fazer sucesso nos anos 90 com o mesmo filme contado 3 vezes, com cidades diferentes, com cenários diferentes, personagens, mas era aquela mesma história. O casal que vai se encontrar, né? Eu estou falando de sintonia do amor, estou falando de mensagem para você. A gente não assiste o Loucademia de Polícia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a mesma história contada de outro jeito, Esferas Frustradas. Você não assiste Jurassic Park novo porque você acha que vai vir uma coisa completamente nova. É porque você quer ver a mesma história sendo recontada de um outro jeito. E aí, a gente precisa entender que os primeiros... O que tem? Vamos ver, você está vendo aí no slide? Tem aí o Superman, tem aí o Batman, tem aí Capitão América, tem aí o Hulk, tem aí o X-Men. O que esses super-heróis que cativam a nossa imaginação há tantos anos nas HQs e que agora são um sucesso na tela de cinema, o que esses heróis têm em comum? Todos eles são
criados por judeus. O Adilson Xavier, esse que eu já citei do livro Storytelling, diz: os primeiros narradores de sucesso mundial eram homens judeus. Judeus são os melhores storytellers, os melhores contadores de história do planeta. A começar pela Bíblia. A Bíblia é a maior história de todas. Não no sentido ficcional, tá, gente? Mas ela é contada numa narrativa de um jeito que é a maior história de todas. E os judeus, até hoje, são... Pense na quantidade de diretores geniais que nós temos que são judeus. Eu me lembro aqui de Steven Spielberg, eu me lembro aqui de Woody Allen, eu me lembro aqui de tanto... que você vai olhando e você vai falar, esse cara... Você vai ver, ele é judeu. Ou de família judia. São os grandes contadores que aprenderam com o maior contador de histórias de todos, que é Deus. Então, então nós temos aqui, eu vou ler algumas coisas rapidinho para vocês. O Joe Shuster e o Jerry Siegel nos deram Superman, que muitos consideram uma referência a Moisés, o menino abandonado, colocado num recipiente ali, num bercinho. O Clark Kent foi colocado numa nave, foi mandado para uma terra estranha, salvo e adotado por acaso, ali no caso com a família Kent, com a Martha e Jonathan Kent, Superman, Moisés com a família de Faraó, descobre com poderes especiais, tornando-se responsável por livrar o seu povo de vários perigos, se tornando um grande líder. Você já tinha parado para pensar nisso? O Bob Kane é o criador do Batman, também judeu, e o fabuloso Stan Lee, recentemente falecido, que foi o criador de todos os outros através da Marvel e tudo que ele fez ao longo desses tantos anos na sua carreira. O Jared Wilson, um escritor cristão, diz, está aí no slide para você ler comigo: todas as boas histórias são apenas pálidos reflexos e imitações da grande história, da glória de Deus, apresentada ao mundo. Só Deus pode escrever uma biografia que é, ao mesmo tempo, uma história de biografias por vir, porque Deus é a única pessoa criativa que também é onisciente. Só Deus pode escrever uma história que ressoe não apenas no poder da imaginação, ou o coração, ou a mente, mas na própria alma. Só Deus pode escrever uma história que traz coisas mortas para a vida. Esse é, como diria Michael Gorrino e Craig Bartholomew, o drama das Escrituras. A Bíblia é a grande história que comanda todas as outras histórias. A narrativa cristã de mundo nos orienta para a finalidade de onde o mundo caminha, como o mundo vai terminar. Nós temos na narrativa bíblica um outro espaço que é o reino de Deus. Queiramos ou não, são histórias que nos inspiram, que nos dão forças e nos ajudam a decifrar aquilo que todo mundo procura, afinal das contas, que é o sentido da vida. E aí, eu quero chegar na grande pergunta para a gente caminhar para o final. Por que Jesus contava histórias? Por que Jesus contava histórias? Mateus 13, 1 até o 3 diz: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas. E lá no versículo 10 até o 17, continuando, diz assim, lê comigo: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem.
Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Texto pesado, difícil. E aí nós vamos ver as histórias de Jesus. Eu coloquei aí o slide, o pôster do Forrest Gump, o emblemático filme do Tom Hanks, o contador de histórias, e eu chamei essa mensagem, se você prestou atenção, de Jesus de Nazaré, o contador de histórias. O maior contador de histórias do mundo não foi Tom Hanks, não foi o Forrest Gump. O maior contador de histórias do mundo foi Jesus, o maior contador de histórias da história. Ele era um mestre em contar histórias. Em 3 anos, preste atenção, ele marcou a história do mundo para sempre, a partir dali, sem nunca ter escrito nada. As parábolas de Jesus eram metáforas simples, mas engenhosas. Elas não eram simplistas, elas eram simples, que transmitiam lições espirituais profundas. Não existe nenhuma doutrina que ele não tenha conseguido transformar em algo mais profundo, mas ao mesmo tempo mais acessível, contando uma simples história. Ele foi o palestrante mais claro, mais direto, mais franco de todos. Ele sabia exatamente o que queria dizer. Não foi o Steve Jobs. O Steve Jobs tinha um roteiro na cabeça dele, maravilhoso, mas Jesus sabia exatamente quando, como e o que dizer. E ele queria que os ouvintes também soubessem. Ninguém nunca falou de um modo tão simples e tão profundo quanto Jesus. As parábolas não são simplesmente uma analogia. Ela é uma metáfora um pouco prolongada e ela tem uma lição espiritual, específica, uma verdade espiritual que Jesus quer nos comunicar. Nós encontramos várias parábolas de Jesus nos 3 evangelhos sinóticos. Aí você vai dizer, mas João não tem parábola de Jesus. João é o evangelho que se concentra em cima dos discursos de Jesus. Ele é montado em cima, a análise joanina, da literatura joanina nos mostra que João focou nas palavras de Jesus. E é no Evangelho de João que nós encontramos várias figuras que Jesus dá a si mesmo. Eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Vocês são a luz do mundo. É em João que a gente encontra muitas dessas figuras. Mas em João não tem o que nós chamamos propriamente de parábolas. Parábolas, do jeito que nós entendemos e analisamos, essas histórias são encontradas em Mateus, Marcos e Lucas. E aí nós vamos para dividir esse conceito storytelling. Ele é formado de storytelling. Então vamos para a primeira parte, veja aí no slide, a história e a mensagem. Todas as parábolas, de alguma forma, mostram como Jesus compreendia o quê? Qual é o enredo disso? Jesus entendia qual é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é o reino de Deus. A partir da próxima mensagem, a partir da próxima semana, já estou eu aqui que nem seriado, no próximo capítulo. Nós vamos ver o que era o reino de Deus, como Jesus entendia o reino de Deus. Como ele compreendia essa realidade do reino de Deus. Esse é o tema central que une todas as parábolas de Jesus. Todas as parábolas de Jesus são sobre o reino de Deus. Mateus 13, lá no versículo 34, diz, o evangelista escreve que Jesus nada disse a eles sem uma parábola. Então, quando Jesus ensina uma parábola, adorei isso aqui, o Jared Wilson fala, a gente já falou do Jared Wilson, ele fala assim, quando Jesus ensina uma parábola, ele não está abrindo canja de galinha para a alma, ou um biscoito da sorte, daquele restaurante oriental, mas ele está abrindo uma janela para os céus ocultos, ele está nos revelando os céus, ele está nos revelando o reino de Deus. As parábolas mostram como Jesus via a si mesmo e o seu ministério, o que ele estava fazendo. Por isso que Jesus contou as suas parábolas, não num vazio, ele não começou a inventar histórias. Ele conta histórias novas, de uma nova perspectiva do reino, de um reino que já havia sido falado por Moisés, que já havia sido falado pelos profetas, que já havia sido falado em Davi, que já havia sido cantado nos Salmos, o reino de Deus de Isaías, o reino de Deus em Daniel, o reino de Deus em Jeremias, o reino de Deus em Zacarias. E Jesus pega aquelas figuras, aquelas histórias, aquela linguagem dos profetas,
a linguagem da agricultura, a linguagem do vinho, a linguagem da ovelha, a linguagem do filho e do pai. Tudo isso você já encontra nos profetas. Deus dizendo que Ele é o pai e Israel é o filho. Deus dizendo que Ele é o pastor e o povo é a ovelha. Os verdadeiros pastores. Deus falando sobre a vinha, através dos profetas. Jesus apenas deu um novo significado, Ele aprofundou, Ele ampliou, e nós vamos falar isso a partir da semana que vem, você não pode perder. Para a gente terminar essa semana, a segunda parte do termo storytelling é telling, a forma como essa mensagem é apresentada. E aí nós vemos aqui, algumas dessas narrativas têm apenas algumas linhas, mas todas as parábolas têm o propósito de nos conduzir a Jesus com admiração, necessidade, fé e adoração. Elas não são histórias inspiradoras, elas são verdades profundas do reino de Deus. Os fariseus também usavam parábolas. Era uma tradição judaica, como eu disse, já vinha lá dos profetas. Mas eles acabavam explicando, querendo explicar a lei de Moisés, mas às vezes traziam mais julgo, mais peso. Jesus disse isso, tornavam mais difícil. Jesus usa as parábolas para trazer uma nova revelação sobre o reino de Deus. As parábolas de Jesus são muito diferentes das dos fariseus e dos rabinos, porque elas são fáceis de lembrar, ainda que espiritualmente profundas. Então, a palavra parábola, veja aí no slide comigo, diz assim: vem de duas palavras gregas. Para é um prefixo que se refere a algo que está ao lado de algo. E balô significa lançar ou para arremessar. Então, parábola significa algo que é jogado, arremessado ao lado de outra coisa. Ou seja, a fim de explicar algo que ele estava ensinando, Jesus coloca outra história ao lado de, para explicar, para exemplificar. Aí você vê uma frase dizendo assim, olha, em geral, parábolas começam de forma bem trivial, descrevendo o nosso mundo cotidiano de forma cotidiana, mas em seguida, na maioria dos casos, há algo surreal, que desestrutura o nosso mundo e indiretamente sugere um mundo mais amplo e mais misterioso, bem como um Deus mais extraordinário. Ela começa de uma forma cotidiana e de repente acontece algo inesperado. São essas as parábolas. Quais são os personagens das parábolas de Jesus, das histórias que Jesus contou para ganhar a sua atenção e a minha atenção? Craig Blomberg, autor especialista, tem um livro aí que é uma referência na área de parábolas, interpretando as parábolas, pregando as parábolas, inclusive estou usando para pregar, diz que nós temos 3 tipos de parábolas, quanto aos personagens. Parábolas com 1, 2 ou 3 personagens. Geralmente com personagens em posição de autoridade. Então tem um pai, tem um senhor, tem um dono da vinha, tem um dono do campo. E outros em posição subalterna. É o filho, é o servo, é o rei e os cidadãos. E geralmente tem um subalterno com uma atitude positiva e um outro subalterno com atitude negativa. E Jesus vai contrastando esses tipos. Nós vamos ver isso ao longo dessas semanas, dessas séries. Você vai entender bastante disso aí. E qual é o enredo? O enredo, o plot twist, a linguagem aí da comunicação. Aonde que acontece a reviravolta? Todas as parábolas de Jesus, em geral, tinham uma surpreendente inversão. Aquele povo judeu do século I, judeu daquele momento da Galileia, a serviço do Império Romano, no judaísmo do templo. Jesus conta a história e ele conta de um jeito que as pessoas acham que os personagens vão agir de uma forma e, de repente, o personagem que aquelas pessoas achariam que seria bom não é o bom. E aqueles que as pessoas acham que não seria o bom, de repente, é o que age de forma boa. Jesus coloca uma reviravolta. Sabe histórias como A Garota Exemplar, ou Os Outros, ou Sexto Sentido, que você tem aquele final, uau! E aí, Jesus veio explicar, e é o nosso final, diz, eu vim explicar, ele diz no texto que nós lemos, eu vim revelar os mistérios do reino de Deus. Eu coloquei uma foto aí no slide da Agatha Christie, a rainha dos mistérios. Já li vários livros da Agatha Christie. Você nunca sabe quem matou, né, com
Hercule Poirot, o detetive famosíssimo, detetive belga criado por Agatha Christie, para suas histórias de mistérios. E toda boa história tem um mistério. E Jesus disse, olha, eu vim para explicar os mistérios do reino de Deus. O que são esses mistérios? Muita gente acha que Jesus veio contar parábolas para simplificar, mas ele não veio simplificar. O texto que nós lemos, ele diz, eu vim para que quem não veja, veja menos ainda. E ele cita Isaías. E aqui eu já estourei meu tempo, não tenho tempo para falar, mas a nossa mensagem do Salmo 115 está aqui no nosso canal, que a gente fala sobre idolatria. Eu cito esse texto de Isaías, eu explico esse texto de Isaías. É aquilo que nós falamos do Salmo 115. O idólatra tem olho, mas não vê, tem ouvido e não ouve, tem mente e não entende. Jesus está falando, eu vim trazer juízo, para que eu ser testemunha, porque eu vou explicar o reino de Deus e essas pessoas não vão entender. Os fariseus, parte da multidão, parte do povo. Quanto mais Jesus explicava, mais essas pessoas não entendiam nada, por mais simples que essas parábolas sejam aos nossos olhos. Mas Jesus disse, olha, a vocês, meus discípulos, e a você, e parte da multidão, ele disse, eu vim para que vocês tenham olhos abertos, para que vocês entendam os mistérios do reino de Deus, para que seja revelado para vocês o que eu sou e o que eu vim fazer. E eu vim inaugurar o reino de Deus. Isso aqui é dito no contexto de Mateus capítulo 12, um capítulo antes do que nós lemos. Que os fariseus estão vendo Jesus operando milagres ou curando no sábado. E eles dizem, ele não pode curar no sábado. E Jesus diz, eu sou o Senhor do sábado. E aí chega um momento que os fariseus dizem, ele opera essas coisas pelo poder de Satanás, pelo poder de Belzebu. E aí Jesus diz que esse é o único pecado que não tem perdão, atribuir a obra de Deus a Satanás. E Jesus explica essas parábolas, ele conta essas parábolas, a parábola do semeador, que nós vamos falar na semana que vem. Nesse contexto, dizendo, olha, eu vim trazer juízo, porque a semente não vai brotar em todos os corações. Eu conto parábolas para que quem não entenda, entenda menos ainda. Só que veja, mesmo nisso Jesus é misericordioso. Porque se Jesus revelasse os mistérios para quem não tem olhos para ouvir, para quem não tem ouvidos para ouvir, essas pessoas acumulariam ainda mais e mais culpa. Então Jesus conta de uma forma em histórias, para que essas pessoas não entendam o que ele está falando, e para que elas não acumulem mais culpa no dia do juízo final. Jesus é misericordioso ainda com aqueles que não o receberam. E quais são esses mistérios do reino? Os mistérios do reino são verdades reveladas na nova aliança. É a revelação progressiva. Jesus não veio inventar um novo evangelho. Jesus não veio inventar um novo jeito de servir a Deus. Muita gente acha que o Novo Testamento traz algo novo do que o Antigo. Não, não, não. Jesus, eu acabei de falar, ele veio na mesma continuidade. Nós vamos falar isso semana após semana, você vai entender isso. Jesus veio na continuidade dos profetas. Jesus é o novo Moisés. Jesus é o novo Davi. Jesus é o segundo Adão. Jesus é o novo Elias. Ele veio cumprir o que Deus vinha fazendo com Israel. Acontece que em Jesus o mistério finalmente, e ao longo do Antigo Testamento, a gente tem a revelação progressiva. Ou seja, foi brilhando mais, foi explicando. Sabe quando você assiste Lost? Lost não é um bom exemplo, porque lá no final você não entendeu nada. Mas você vai vendo Dark, por exemplo. E que aí as coisas começam confusas, e de repente parece que a coisa vai explicando, ainda que precise de ajuda para entender. Essa é a revelação progressiva do Antigo Testamento, e Jesus é o ápice dessa revelação, dizendo, agora está tudo claro. Olha o plano de Deus é esse. Jesus é o ápice da história de Israel. Hebreus 1 diz, Deus nos falou de muitas formas no passado, mas nos últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Deus falou através dos patriarcas, Deus falou através dos profetas, Deus falou através dos juízes, mas agora Deus nos falou através dele mesmo, o Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo. O reino de Deus é o cumprimento de Deus para Israel. E eu quero encerrar te perguntando. Primeiro que eu vou fazer um término dramático. Eu vou deixar uma pergunta para o próximo capítulo, para a semana que vem. O que deveria acontecer? Qual é esse mistério que Jesus está começando a revelar? Ele diz, eu vim para revelar o mistério para vocês. Qual é esse mistério que Jesus deixou para nós?
Então você não pode perder as cenas do próximo capítulo. Você não pode perder as próximas mensagens, as outras 8 mensagens que a gente vai falar sobre esses mistérios do reino, nas parábolas, nas histórias de Jesus, o maior contador de histórias. Jesus diz: felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. A minha oração para você é que você tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir, coração para receber as mensagens, a revelação do mistério de Deus em Jesus. E a minha pergunta para se fazer nos próximos capítulos dessa série é: se eu faço parte do reino de Deus, você tem que se perguntar, se eu faço parte do reino de Deus, o que essas histórias, o que essas parábolas significam para mim? Então eu quero que você durma aí com essa pergunta. Para as próximas semanas, o que essas histórias têm a ver com a minha vida hoje? Em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em outros lugares do mundo, no século XXI, em outubro de 2020. O que essas histórias têm a ver com a minha vida, com a minha história? Essa é o grande mistério que nós vamos conversar. Esse é o grande mistério que nós vamos conversar nas próximas semanas.